telescópios e vidraças, taças de cristal e lâmpadas. O vidro está em toda parte, do centro de um vulcão ao interior de seu telefone. De fato, você deve estar olhando para um agora. Hoje, em Maravilhas Modernas, vidro. Maravilhas Modernas. A Corning Incorporated, em Corning, Nova York, começou a fabricar vidro há mais de 150 anos. No passado, eles faziam garrafas. Hoje, produzem, entre outras coisas, fibras óticas de vidro finas como um fio de cabelo. Se todas as fibras óticas hoje instaladas fossem unidas, daria para ir e voltar da Lua 160 vezes. Elas revolucionaram a comunicação porque as informações se deslocam pela luz e a luz se move pelo vidro. It comes from combining that light onto a single fiber, the carrying of that light down the fiber, then amplifying that light so it can go further and further. O princípio das fibras óticas pode ser demonstrado com uma lanterna e um curso d'água. Dirigindo a luz para a água, toda a extensão será iluminada devido a um princípio chamado reflexão interna total. Total internal reflection is a phenomena whereby light is trapped inside a media, where any two media interact. For instance, the surface between water and air is a highly reflective surface. Cabos de fibra ótica prendem a luz dentro de um núcleo de vidro. A luz, então, se reflete por toda a extensão da camada exterior da fibra, ocasionalmente impulsionada por amplificadores também feitos de vidro. A luz é tão eficiente em transportar sinais que 115 gramas de cabo de fibra ótica armazenam o mesmo volume de informações que 33 toneladas de fio de cobre. Optical has lowered the cost of moving information by some 90% over the last 10 years. And over the next 10 years, our challenge as an industry is to lower the cost of moving information by greater than 99%. No início dos anos 70, quando percebeu o potencial do vidro de fibra ótica, a Corning não tinha clientes. Todos estavam satisfeitos com o cobre. Assim mesmo, a empresa começou a fabricar cabos de fibra ótica e quando a era digital chegou, ao mesmo tempo em que o governo fechava a Mabel, a Corning estava pronta. Corning's history is punctuated by innovations which really don't have any particular use at the time they are discovered, and then in 20 or 30 years we figure out something to do with them. O vidro de fibra ótica é uma forma mais pura do vidro usado em copos. É o mesmo material também usado em vidraças. Glass is probably the most versatile engineering material the world has. Versatile because its raw materials are very basic. This is basic chemistry. Silica comes from sand. A sílica e a areia, quando derretidas, transformam-se em vidro. Ingredientes como potassa ou carbonato de potássio baixam a temperatura de fusão da areia. É um processo simples. It has been transformed from beautiful pieces to very useful properties also. It can be that entices us, that magnifies us, that illuminates us. Simples e bonito, o vidro tem potencialidades que ainda não foram totalmente exploradas. In fact, we know still, even at this point, very little about the true structure of glass. We understand what atoms make it up. We understand some of the basic molecular structure of it, but we have a tremendous amount more to learn. Por exemplo, o que é o vidro exatamente?
tem propriedades sólidas e líquidas sem ser nenhum dos dois. É forte e, ao mesmo tempo, completamente transparente. A estrutura molecular do vidro ajuda a explicar alguns de seus mistérios. Ao contrário dos sólidos, cujas moléculas congelam formando cristais, e ao contrário dos líquidos, cujas moléculas saltam aleatoriamente, as moléculas do vidro nem se movem, nem se alinham. O vidro tem uma estrutura peculiar. É a condição de qualquer matéria que tenha moléculas imóveis, mas desorganizadas. Outra propriedade positiva do vidro é não dispersar luz, mas ser atravessado por ela, o que o torna transparente. Mais antigo que a história, o vidro é produzido tanto pela natureza quanto pelo homem. O vidro se forma quando certas pedras chegam a temperaturas de fusão e depois se resfriam. Também se forma nas entranhas de vulcões. É o caso da obsidiana, um material negro e opaco que se tornou o primeiro vidro a ser utilizado pelo homem. Stone Age man in various parts of the world used that very brittle but very sharp obsidian to make tools and weapons. O homem começou a fabricar vidro bem depois, possivelmente por acaso, como mostra este antigo vídeo educacional. Um fogareiro em uma praia arenosa, com outros minerais que baixam o ponto de fusão da areia, foi a origem do vidro. The earliest man-made glass that has come to light so far was made sometime before 2000 BC. We're not exactly sure when. The earliest uses we know about for glass are to make small precious things. Por quase 2000 anos, os artistas combinam areia com cinza e carbonato de sódio, que reduz quase pela metade a temperatura de fusão da sílica. Depois acrescentam cal para aumentar a insolubilidade e colocam a mistura em uma forma dentro de um forno muito quente ou fornalha, onde adquire uma consistência caramelada. Em uma época anterior, o vidro era trabalhado sobre uma saliência de vidro na extremidade de uma vara. Mas então ocorreu uma revolução. Somewhere in the Eastern Mediterranean, sometime in the 1st century BC, people discovered that by gathering molten glass on the end of a hollow tube and blowing through the tube, one could form glass vessels quickly, economically, simply by blowing the glass up as though it were a balloon. Quase imediatamente o mercado passou a exigir mais do que enfeites e joias de vidro. Glass previously had been a relatively luxurious commodity used for precious items. Now, thanks to the discovery of glass blowing, glass became commonplace. It moved out of the luxurious reception room into the kitchen and the store cupboard. Glass became part of everyday life. A insuflação de vidro pouco mudou em 2000 anos, como mostram esses artesãos em Indiana. The process begins with nowadays a stainless steel blowpipe. In the old days they were steel or cast iron. And you've preheated that blowpipe till it's just cherry red so that the glass will adhere to it, and you get a gather. Depending on how hot the glass is, determines how much you gather it. So it's gathered out and then blocked or shaped with a variety of hand tools. It's either wooden blocks or newspaper are the most typical ones. And those tools chill the glass, they draw the heat out of it and sort of put a hard shell on it. And then you can, by putting a little pressure in the pipe, the heat from the glass and the pressure from your mouth or your diaphragm causes the air to expand. Os romanos incorporaram essa tecnologia, combinando-a com a técnica de soprar vidro dentro de moldes pré-construídos. Logo, objetos de vidro insuflado se espalhariam por todas as regiões do Império Romano.
Os romanos também aprenderam a tornar transparente o vidro opaco depois que artesãos de Alexandria descobriram que a adição de óxido de manganês clareava o vidro. O vidro rapidamente se tornava não só decorativo, como funcional. E logo se tornou essencial na forma de lentes que nos ajudaram a examinar longínquos recantos do universo e os menores aspectos de nosso organismo. Você está assistindo este programa por cortesia de Volkswagen. A Kokomo Opalescent Glass, em Indiana, produz vidros exclusivos em mais de 28 mil cores, assim como tem feito há mais de 100 anos. The first step in our process of glass manufacture is making the batches. The batches are made by first filling a batch wagon with the major ingredients, the silica sand and the soda ash, and those are gravity fed from silos into wagons. And then we add the metallic oxides that will bring about the desired colors that we want. And then those batches get mixed in a mixer. That batch is then shoveled into a pot and melts for 12 to 14 hours. And then once it's melted, the colors are ladled out and ladled onto a mixing table. If it's a 2, 3, 4, or 5 color mix, then that many ladlers will ladle out of that many different pots, converge on the mixing table where the table man will stir it. Until he gets it just right, and then the table man will drop it into the rollers, and the table catches the glass, which at that point is about the viscosity of taffy. And it just takes a matter of moments for the glow to come off of it, and at that point it's stiff enough that the table man can now push it onto the belt of the annealing oven. O cinto de recozimento permite que o vidro resfrie uniformemente. Na outra extremidade do forno, o contorno oval irregular é aparado até chegar a uma chapa retangular. As folhas são embaladas e enviadas ao cliente. Devido à grande variedade de cores produzidas, a empresa tornou-se fornecedora do artesão vidreiro Louis Comfort Tiffany na virada do século. Most people are familiar with cobalt blue. Copper oxide makes a turquoise. Potassium bichromate makes a green. And a combination of those three chemicals can make all shades of blues and greens. Graphite and sulfur make ambers. Manganese makes purple. You add a little bit of cobalt to a manganese and you get a violet. Reds are made with selenium and cadmium, and also gold. There's a gold ruby that has been made. It's the most expensive one to make, and it's quite a process. Vidros claros e coloridos passaram a decorar as janelas de prédios públicos e algumas casas no primeiro milênio depois de Cristo. It would seem that a window would be a very simple piece of glass to make. In fact, it's one of the most difficult things you can make is a perfectly flat piece of glass. Os vidros das vidraças eram soprados um de cada vez. O processo não mudou muito ao longo dos séculos. Flat glass was originally produced by spinning glass into a plate or a disc or a rondelle as it's called. And in the center of that rondelle would be a punty mark, which is where the iron rod that held the glob of glass was affixed. Outro método utilizava insufladores de vidro.
They blew long cylinders of glass, which they then slit lengthways, heated until they became soft, and flattened out so that you had sheets of glass. Os vitrais alcançaram literalmente as alturas nas janelas gigantescas das catedrais góticas erguidas na Europa depois do século XII. Pedaços de vidro colorido eram gravados e depois soldados, formando o vitral. As windows got larger when the Gothic style of architecture developed, so the areas available for stained glass got larger. And decorators used these areas to fill the windows with brightly colored pictures, scenes from the Bible, scenes from daily life sometimes. And what the scenes were used for was to educate the congregation. We're dealing with a period of time when most people could neither read nor write, and the stories illustrated in the stained glass windows of Europe were their most accessible way of learning the stories of the Bible. O vidro era um meio de comunicação de massa na Idade Média. Mas pessoas cultas também usavam o vidro para compreender melhor o mundo. A transparência do vidro polido permitiu a fabricação de lentes que curvam os raios luminosos. Any lens is really working because of the difference in index of refraction from the material, the glass and air. And you get a bending of the light ray when it passes through one side and goes out the other. Alterando-se a superfície da lente, pode-se redirecionar o ponto focal da luz. Lentes convexas aproximam o foco, ampliando as imagens. Lentes côncavas fazem o contrário, afastando as imagens. Sozinhas ou combinadas, essas lentes literalmente revelaram novos mundos. Por volta do ano 1000, as primeiras lentes de leitura, que eram lentes de aumento rústicas, passaram a ajudar monges com vista fraca. 250 anos depois, os óculos surgiram na Europa, permitindo que mais pessoas enxergassem. Os óculos não passavam de duas pequenas lentes convexas cuidadosamente polidas, mas o potencial das lentes era infinito. So all a lens is a curved piece of glass. But what a lens can do is tremendously profound. With the invention of the lens and the creation of a microscope and then a telescope in a relatively short distance of time, with a simple piece of glass and those simple instruments, it took man well beyond the boundaries that man had ever explored. It took man into the universe, and it took man inside of his own body. With the simple microscope, which is all it is a bead of glass, Leeuwenhoek discovered bacteria. And with, in effect, two eyeglass lenses held at a distance apart, Galileo created a telescope and studied the motions of the planets and the surface of the moon. Graças ao vidro, percebemos que não somos o centro do universo e sequer uma parte importante dele. Mas isso não nos impediu de nos contemplar em um vidro mais reflexivo, aperfeiçoado no final do século XVII. Glass is interesting in that when you put a coating on it, it's kind of a doppelganger. It takes on an opposite personality. So you put one coating on it, and the transparent thing you know so well instantly becomes reflective. Os cientistas usavam as lentes para ampliar o conhecimento. Outros a usavam para tornar o mundo um lugar mais seguro. Os faróis da antiguidade eram fogueiras sobre rochas ou pedestais, sujeitas ao vento e à chuva. Com o vidro foi possível proteger a luz sem escondê-la. Alguém logo percebeu também que um espelho dobrado atrás da luz refletia e aumentava sua intensidade ou potência. Não demorou para que lentes especiais aumentassem a potência dos faróis milhares de vezes. Um cilindro de vidro multifacetado cercava a fonte luminosa e as lentes circulares captavam a luz e a redirecionavam em um único e poderoso raio. O vidro passou a permitir a comunicação através da luz ao longo de quilômetros.
mas sua presença não se limitava a usos específicos. No século XIX, a versatilidade do vidro combinou-se com a Revolução Industrial. Logo ficou claro que o mundo moderno precisava de vidro e em grande quantidade. A Waterford, na Irlanda, combina arte e praticidade. Seus artesãos transformam cristal chumbado em cálices e vasos cintilantes. Em 1674, o fabricante de vidro George Ravenscroft patenteou um método de produzir cristal fino usando óxido de chumbo em vez de carbonato de potássio. O verdadeiro cristal deve conter pelo menos 30% de chumbo. Alguns cristais finos contêm mais de 50%. O resultado é um vidro brilhante, forte o bastante para suportar cortes profundos. O chumbo também reduz a temperatura de fusão do vidro, aumentando sua maleabilidade. Mas isso não é tudo. It increases the refractive index. And what it means is that once you cut the piece of leaded glass into specific shapes, it reflects glass in very magic ways, in many different directions. For an optician, it's actually a problem. They would call it chromatic aberration, those rainbows that you see. But for a glass designer, it's a dream come true. O próprio cristal é uma aberração na história do vidro. Esse processo trabalhoso foi aperfeiçoado enquanto a produção em massa revolucionava a fabricação do vidro. As antigas fornalhas eram substituídas por fornos modernos que aumentaram muito a produção. Esses fornos maiores permitiram a fabricação de chapas de vidro para vidraças. O antigo método de fazer vidros planos com o rondó e o cilindro dominou durante séculos. Mas em 1905, Emile Fourcault conseguiu tirar de um forno uma chapa de vidro contínua e uniforme. It involved dipping a bait into a pot of molten glass and drawing it up as if you would put a knife in a pan of honey and lift the knife up and the honey would stick to the knife. Except this honey's over 2,000 degrees and the knife you just put in there is likely to start degrading rapidly because hot glass is incredibly corrosive. No processo de Fourcault, o vidro é levantado e passa por uma série de rolos, produzindo uma porção de vidro plano, mas um pouco ondulado. O vidro é lixado e polido até ficar liso. Para cada tonelada de chapa de vidro produzida, outra tonelada é devolvida ao forno. O processo de Fourcault foi aperfeiçoado por Alistair Pinkelton, da fábrica de vidro Pinkelton Brothers. He theorized that if you poured molten glass onto a pool of liquid metal, that the glass would float on that surface of liquid metal. The bottom surface that touched the liquid metal would be smooth, and the top surface would be smoothed by the forces of gravity. Pilkington escolheu o estanho derretido e, depois de 7 anos, finalmente produziu uma chapa de vidro lisa. O processo foi introduzido em 1959, tarde na cronologia da produção de vidro plano, mas a tempo de ajudar a suprir a demanda de vidraças durante a explosão econômica do pós-guerra. Pilkington claims to have the world record for making bad glass before they ever made a good sheet. It's notable in that the great breakthroughs in glass technology often come at the tail end of an extremely long and costly struggle with a process that no one actually knows will ever produce anything good. And that's the story of optical fiber, that's the story of float glass, that's the story of the creation of the light bulb. Falando em lâmpadas, quando fazia experiências com luz elétrica, Thomas Edison pediu à companhia Corning cápsulas de vidro para abrigar seus filamentos. Without glass, it is not possible to have light without fire. And so if you think of the world in which we live and all the ways we create light, imagine all of those as being open flames without glass being the tool to make it work. As lâmpadas precisam ser relativamente finas, mas fortes o bastante para suportar o vácuo necessário para que o filamento elétrico ilumine. Os protótipos de lâmpada de Edison eram soprados um de cada vez e não eram muito fortes. Em Corning, Edison empregou sopradores experientes capazes de produzir as finíssimas lâmpadas.
Vemos os funcionários da Corning produzir uma lâmpada gigante que deve ter sido usada em um farol ou para outro propósito específico. One of those glass blowers is a fellow named Billy Woods, who grows up in a glass factory blowing light bulbs by hand. Woods, like all glass makers, is fascinated by the molten material. And the story goes that he was working on a different glass-making process that produced a continuous stream of molten glass. Woods, que era gerente da Corning, pegou uma pá com um furo e passou por ela um fluxo de vidro. O vidro derretido passando pela pá lembrava a bola de vidro produzida pelo sopro inicial dos insufladores. Ele teve uma ideia. Imaginou uma máquina que passasse uma faixa de vidro por um furo, o colocasse em um molde, soprasse ar nele e criasse automaticamente uma lâmpada perfeita e uniforme. E passou a construir uma das invenções mais engenhosas da história da produção do vidro. Essa máquina, lançada em 1922, foi pouca alterada até hoje. This whole contraption is moving so fast that when you watch it working, you cannot actually see the individual bulbs being made. It is making light bulbs faster than a machine gun can fire bullets. A ribbon machine is so fast and so efficient that 16 of them can make the entire world's production of light bulbs. As máquinas mais rápidas desse tipo produzem 1000 lâmpadas por minuto. Quando os fios de cobre levaram a eletricidade para os lares e escritórios, mais uma vez o vidro foi indispensável. Conexões elétricas expostas eram protegidas por isolantes em forma de sino, também feitos de vidro, por não conduzir eletricidade e ser impermeável. Enquanto Edison aperfeiçoava a lâmpada, um inventor chamado Michael Owens tentava criar uma máquina automática de fazer garrafas. Owens conhecera uma marca de refrigerantes na Feira de Colômbia em 1893 e sabia que a recém-inventada tampa de coroa podia vedar bebidas. But those two things needed a bottle with a uniform neck that would make it all work. Owens clearly understood the need to make a bottle by machine. He also understood the social need to make a bottle by machine because at the time in the American glass industry was a place full of child labor. Antes de Owens, as garrafas eram feitas soprando-se vidro em moldes individuais de formatos diferentes. A máquina de garrafas de Owens, que pesava mais de 20 toneladas, sugava o vidro derretido para dentro de moldes idênticos em forma de garrafa. Outros inventores refinaram a máquina para que a gravidade substituísse a sucção e a bola de vidro caísse no molde. And what would have taken a day of labor to make bottles now can be accomplished in about 7 minutes. As garrafas agora eram feitas automaticamente a uma média de 16 por minuto. A indústria dos refrigerantes nunca mais seria a mesma. O vidro não só iluminou o mundo, como mudou nossa vida. Garrafas vedadas impediam que os alimentos estragassem. Lâmpadas encheram os lares de luzes. Até as ruas ganharam fileiras de lâmpadas de vidro. A seguir, era preciso enxergar à noite, porque logo as ruas estariam cheias de automóveis. Outra grande invenção que também se beneficiaria com as maravilhas do vidro. As cidades modernas são feitas de vidro. Camadas de vidro revestem muitos arranha-céus. Um fato que teria chocado os arquitetos do século XIX, que erguiam prédios com cimento e aço. Chapas de vidro grandes e fortes podem cobrir como uma cortina a estrutura de aço de um prédio, criando um estilo moderno. Hoje o vidro envolve os prédios mais altos porque é um material excepcionalmente forte. Por isso, é espantoso que no começo do século XX, os semáforos costumassem ser quebrados por flocos de neve. There were
railroad signal lights, which were being made of standard sodium borosilicate types of glass. In the winter, you get snow landing on the outside of that glass. But inside, you have a lantern or you have a candle in it, and so the inside is hot. When the snow hits the hot glass, it used to shatter. Buscando uma luz vermelha melhor, Corning encontrou vidro feito de boro que suportava grandes variações de temperatura. You can use many elements from the periodic table and put them together and create a structure which is a glass. The glass is the characteristic that it is amorphous inorganic material which has generally transparency and in typically very hard surface structure. A Corning batizou o novo vidro de Pyrex. You can take it right out of the freezer and you can stick it in a 400-degree oven and it doesn't shatter. Teste de laboratório a 850 graus centígrados. O Pyrex também facilitou a pesquisa médica e científica. Podia ser usado para realizar experimentos com temperaturas extremas sem que ocorressem explosões. Além disso, o vidro é inerte, ou seja, outras substâncias não podem decompô-lo nem ligar-se a ele. Glass is very, very stable, and you can put extremely caustic or harsh chemicals into a glass container or a glass channel or a glass tube, and it will have no effect or very little effect on the glass relative to many other materials that you would use. Em meados do século XX, grandes porções de vidro, fortes e termicamente estáveis, semelhantes ao Pyrex, eram usadas para cobrir as fachadas de prédios. Novos edifícios, revestidos apenas de vidro, surgiram em cidades como Nova York e Chicago. Um dos primeiros arranha-céus desse tipo foi o Lever House, em Nova York, sede da fábrica de sabonetes Lever Brothers. As the glass gets larger and the structural system becomes less and less apparent, the buildings seem to get lighter and kind of more gossamer in their construction. As grandes chapas de vidro eram fortalecidas pela têmpera, um processo semelhante ao recozimento. Além disso, eram laminadas para protegê-las de desgastes que podiam debilitar sua estrutura. A laminação foi particularmente útil para os vidros de automóveis. Os carros dependem do vidro por muitos motivos. Eles não poderiam existir sem esse material. It's interesting to note that the design of a modern car, the structural integrity of a modern car, is dependent on the glass that's in the car. The car would not survive the crash test were it not for the fact that the glass is part of the structural system of the car. Os fortes vidros das janelas ajudam o carro a não se deformar em colisões. E a laminação impede que os fragmentos de vidro se tornem armas cortantes. Os vidros do carro devem permanecer intactos depois de acidentes. Prensados entre duas lâminas, eles são tratados de forma a se partirem em pequenos pedaços cúbicos e não em cacos pontudos. Outra invenção revolucionária do século XX precisou do vidro para triunfar. A televisão exigia componentes de vidro especialmente fabricados, os tubos de imagem de raios catódicos, para projetar a imagem na tela de vidro do aparelho. Esses grandes tubos a vácuo parecem-se com lâmpadas, mas são mais difíceis de serem feitos devido ao seu tamanho e formato. O cientista da Corning, Jim Griffin, simplificou o processo nos anos 40. He not only spun the early television bulbs, which are actually circular, but figured out a way to spin glass into a rectangle, sort of like saying, I can figure out how to blow a rectangular soap bubble. Os tubos de imagem produzidos em massa tornaram os televisores mais baratos. Os lares e os escritórios nunca mais seriam os mesmos, pois os tubos de raios catódicos ajudaram os computadores a projetar seus fluxos de informação. E muitas dessas inovações em vidro foram produzidas na Corning. Most companies can't claim that they have made any innovations that have changed the lives of mankind. I mean, serious. Corning's been involved with 3. Mas a lâmpada, o tubo de imagem e o cabo de fibra ótica não foram obras do acaso. A Corning tem uma longa tradição em pesquisa. I think we were probably the 3rd corporate research lab in the country. I think GE and Westinghouse were a little ahead of us, and I may be missing 1 or 2 others, but not many. And we started our laboratory in 1908.
A Corning investe os chamados fundos pacientes, verbas que vão para pesquisas que não têm aplicação imediata. Pode apostar que estão desenvolvendo objetos de vidro que serão usados daqui a 20 ou 30 anos. A seguir, veremos as mais recentes pesquisas com vidro. Nos últimos anos, o novo interesse por objetos de vidro artesanais causou uma renascença artística no mundo do vidro. Assim como as fábricas de Indiana, lojas hoje produzem todo tipo de objeto, de pesos de papel a copos para drinks. It's really a great material to just go in there and play with, and it's always fighting back. It really has a personality. I think anyone that deals with glass, especially in its molten form, will tell you that, you know, it's a collaboration between you and the glass. Michael Ames e seus colegas são artistas que se expressam através do vidro. Continuam uma tradição que produziu os exemplos mais deslumbrantes de uma arte meticulosa e extremamente rica em detalhes. De mosaicos requintados e minuciosos a reproduções científicas, todas em vidro. O vidro continua tendo um papel importante nas atividades artísticas do homem. Mas o futuro do material não se limita a aplicações estéticas. Os cientistas apresentam avanços como a tela de cristal líquido e a cirurgia endoscópica a laser. If we all had the crystal ball, we could see what role glass is going to play in the future. I have a hard time thinking specifically of where it's going to be. I don't think anybody in the 1850s would have predicted where glass was going to be, and sometimes our own attempt at doing that are our greatest limitations. O ônibus espacial, por exemplo. A Corning criou suas janelas. The windows on the space shuttle, in fact, in all manned spacecraft since the Mercury program, have been made of ultra-low expansion glass that survives not only the temperatures in deep space where you're down into absolute zero. So you have to have glass that survives a wide range of temperatures and is also durable from a mechanical point of view. Os telescópios nos ajudaram a ver o universo, e hoje o vidro permite que o exploremos. Também no mundo da medicina, o vidro possibilitou avanços muito além dos simples microscópios. People are familiar with things like fiber optic probes that are used during operations, all types of endoscopes. That's sort of on the macro scale. But much of what's happening is that it's heading to miniaturization. You are starting to see small pieces of glass that are like barcodes, and they can identify an individual biological target. You're beginning to see pieces of glass that are radioactive, which can be inserted into the body. They have a biological on them that attacks a certain cancer, and they will attach to that cancer. O vidro tornou possível o mapeamento do genoma humano. You actually have to put the DNA on something to conduct experiments. And we've been working for several years to develop a process to print consistently DNA on slides, up to 10,000 dots of different DNA on each slide. So we could essentially print the entire human genome on 2 or 3 slides and make it available to scientists for their discovery process. Glass is going to allow you to wake up in the morning and just put a little drop of blood or a little drop of some other body fluid and send the information through a computer to be analyzed and get the results back and know exactly where you stand. A televisão e o computador voltarão a se beneficiar com essa tecnologia. Graças às telas de cristal líquido, ou LCD, as máquinas estão cada vez menores. Essentially, these are large chips. So you're looking through the glass, but the glass is also the medium on which transistors are deposited. And the way the transistors work is they stimulate a liquid material that's deposited between the 2 sheets of glass.
Os transistores usarão eletricidade para controlar o líquido, decidindo se a luz será bloqueada ou passará através de pixels coloridos embutidos na tela frontal para criar as imagens que veremos no computador ou na TV de tela plana. De telas de computador a armas, um híbrido de cerâmica de vidro será usado nos cones dos mísseis guiados por radar. Esses cones de cerâmica de vidro suportam o calor e são invisíveis ao radar, logo não interferem com o mecanismo de orientação por radar do míssil. Outras pesquisas buscam controlar a transparência do vidro, tornando-a maior ou menor, dependendo da situação. One of the limitations of ordinary glass, however, is that you can't make it change its light transmission characteristics when you want it to. Smart glass is a technology that we've invented and developed which makes this possible. O Smart Glass permite que você controle a transmissão da luz pela janela com um toque de botão. In other words, a voltage control to regulate the transmission of your window between a dark state and a clear state, or you can tune it to any degree you want in between those states. In addition, our windows will probably cut out more than 99% of the ultraviolet radiation that would normally impinge on the window. O Smart Glass tem uma película com uma suspensão líquida que, com a aplicação de energia, muda o grau de opacidade do vidro. Combinado com outras tecnologias que refletem o calor solar, o Smart Glass ajudará os prédios cobertos de vidro a economizar energia. E o vidro é um dos materiais mais recicláveis do planeta. Produtos de vidro reciclado reduzem a poluição do ar em 20% e a poluição da água em 50%. 40% do vidro já usado volta a circular todos os anos. O vidro é tão incrível que continua a surpreender os cientistas que trabalham há anos com ele. I lead a group of scientists, the most creative glass research group in the world. It's an absolute delight to lead these challenging people who still maintain that inquisitiveness, that curiosity about what makes glass what it is. How can we deliver the next property, the next functionality, but that still maintain that fascination for glass as an art form as well. It is a surprising, mysterious, strange material that seems to have a mind of its own. And as a glass maker or a glass designer, as a glass technologist, you come to respect this material and the mysteries that are locked inside of it. And you go to work every day sort of saying, can I figure it out? What's there waiting for me? Os cientistas continuam a explorar o potencial do vidro. Enquanto isso, ele enriquece nosso mundo com sua utilidade, suas engenhosas aplicações e a beleza de seus objetos.